E se o corpo dele escondesse mapas que nem ele mesmo conhece? E se o desejo que o consome não nascesse do que é óbvio, mas do que é oculto, esquecido, impronunciável? Você já se perguntou por que alguns toques o transformam em pedra e outros em fogo? O que existe na pele de um homem que, quando acessado no silêncio certo, faz ruir todas as defesas que ele ergueu para parecer forte? Não, isso não está nos livros, e não se ensina entre amigas. O que você está prestes a descobrir não é técnica, é poder ancestral. E como todo poder, exige coragem para ser tocado. Há lugares no corpo masculino que não foram feitos apenas para o prazer, mas para a rendição. Regiões onde a psique e o instinto se fundem, criando um labirinto sensorial que só pode ser decifrado por quem conhece as portas secretas da alma masculina. Porque o homem não implora com palavras, ele implora com respiração entrecortada, com os olhos que evitam o seu, com a entrega involuntária de quem não entende por que está cedendo, mas cede mesmo assim. E você? Vai mesmo acreditar que basta um beijo qualquer? Que basta repetir o que todas fazem nos lugares onde ele já não sente mais nada? Freud diria: o corpo é o inconsciente tornado carne, e há beijos que não tocam a pele, tocam o trauma. Beijos que atravessam as camadas da aparência e alcançam o menino que um dia foi rejeitado, o homem que nunca ousou pedir, o amante que jamais foi decifrado. Quando você beija um desses 6 lugares, não é ele quem sente. É o passado inteiro dele que se curva. E o que começa como excitação se transforma em obsessão, porque de repente você se torna aquilo que ele sempre procurou, mas nunca soube nomear. Mas atenção, este conhecimento não é inofensivo. Há beijos que libertam e há beijos que aprisionam. Se você ousar tocar esses pontos, prepare-se. O homem que emergirá diante de você não será mais o mesmo. Ele poderá se tornar frágil, carente, devoto, feroz, porque o desejo não nasce no corpo. Ele brota onde a mente se sente segura o bastante para se perder. E é exatamente aí que você entra, não como mais uma, mas como a exceção que quebra o padrão, a presença que reescreve a memória do toque. Agora pergunte-se, por que ninguém nunca te contou isso? Por que esses lugares permanecem em silêncio, mesmo nas conversas mais íntimas? Talvez porque quem detém essa chave detém também o poder de provocar algo irreversível. Um portal será aberto aqui. E você não poderá desver o que verá, nem dessentir o que sentirá, mas só descobrirá se tiver a coragem de ficar até o último segundo, porque um único beijo, no lugar certo, pode mudar tudo. E esse tudo está prestes a começar. Ele não sabe, mas seu corpo sabe. Ele finge domínio, mas há territórios dentro dele que estremecem só de imaginar serem descobertos. Lugares que nunca foram nomeados, mas que ardem em silêncio cada vez que uma presença feminina se aproxima com algo além do óbvio. E é por isso que ele teme. Teme o beijo que não se limita, a pele que atravessa o orgulho e rasga o verniz de controle. O beijo que invade a infância, que ecoa a primeira vez em que ele sentiu vergonha do próprio desejo. E você está prestes a entrar nesse labirinto onde nem ele ousou caminhar sozinho. Porque o primeiro lugar secreto não está na carne, está na memória. É onde o corpo dele aprendeu a se enrijecer para não sentir, onde a sensibilidade foi trocada pela performance e a vulnerabilidade por uma armadura de silêncio. Quando seus lábios tocam esse ponto, algo desaba. Ele não entende, mas sente. Não racionaliza, mas entrega. Como se um comando antigo, enterrado sob camadas de vergonha, fosse reativado por uma mulher que não pede permissão, mas também não invade. Apenas revela. E nesse instante, o homem se divide entre o susto e a fome. Porque ali, onde ele foi ferido, você está beijando o que sobrou de verdadeiro. A segunda região não está nos manuais, porque ela não foi feita para o prazer imediato, mas para o enigma do prazer inconsciente. É uma área onde o toque se mistura ao pertencimento e onde cada beijo insinua um vínculo que ele jamais ousou confessar que precisava.
Beijar ali é como escrever uma carta dentro da carne. É dizer, eu sei o que você finge não ser. E então, o corpo dele começa a responder com pequenos espasmos, respirações irregulares, olhares que fogem. Como se a presença de sua boca reativasse um chamado antigo, o desejo de se entregar não apenas ao prazer, mas à confiança. No terceiro ponto, o tempo se dissolve. Porque ali não há lógica, apenas impulso. Não é um lugar óbvio, é um atalho. Um nó entre os sentidos, onde a língua não distingue se está tocando pele ou alma. O beijo nesse lugar o faz esquecer o que está em volta, quem ele deveria ser, o que esperavam dele. De repente tudo some. Fica só o agora. Só você. Só o arrepio involuntário de quem foi surpreendido por algo que nunca sentiu antes. E quando ele tenta resistir, já é tarde. O corpo dele já está respondendo com uma intensidade que assusta até a própria mente que tentou negar. Mas é no quarto ponto que a ruptura acontece, porque ali o prazer se mistura com uma dor antiga, a dor de nunca ter sido visto além do desejo bruto. Quando você beija esse lugar, ele não geme, ele suspira, fecha os olhos como quem se rende não a você, mas à sensação de finalmente ser compreendido, sem que nenhuma palavra precise ser dita. E isso o desequilibra, porque ele sempre acreditou que a força estava em não sentir. Mas, agora nesse beijo, ele descobre que o verdadeiro poder está em se permitir cair e ser amparado na queda. O quinto lugar não é externo, é um eco, uma vibração que acontece quando seus lábios tocam a zona que conecta o instinto à fantasia. É onde ele cria, onde ele deseja em segredo, onde ele se imagina inteiro. Ali o beijo não excita, convoca. Convoca o homem para fora do personagem. Tira as máscaras, desmonta os gestos treinados. E o que emerge é um ser nu de vaidade, entregue, confuso. Porque você não está apenas excitando, está despertando. Está cutucando a parte dele que sempre implorou para ser encontrada, mas que aprendeu a calar por medo de nunca ser aceita. E o sexto, ainda não. Ele não pode ser revelado agora, porque ele não é um lugar, ele é um portal. E portais, quando abertos antes da hora, destroem ao invés de revelar. Por isso fique, porque só quem atravessa os 5 primeiros com consciência, entrega e coragem, está pronta para tocar o que nenhum beijo ousou tocar. E esse sexto ponto vai muito além do corpo, vai onde o desejo se transforma em submissão emocional. E quem aprender a beijar ali, nunca mais será esquecida. Ele tenta disfarçar. Finge que não sente, que está no controle, que tudo segue sob seu domínio racional. Mas o corpo já o traiu, já gemeu sem som, já estremeceu no gesto contido, já se arqueou discretamente diante do toque certo, porque há uma linguagem que não passa pela fala. Ela vibra nos nervos, nas terminações invisíveis, da carne que carrega lembranças demais. E quando você beija aquele ponto específico atrás da orelha, por exemplo, não está apenas oferecendo prazer, está invadindo o santuário das palavras não ditas. É onde o medo se mistura com o desejo de ser vencido. Onde o que é dito em silêncio tem mais poder do que qualquer grito. Nesse instante, ele deixa de ser o homem que planeja. Ele vira o homem que sente, e isso o apavora, porque há muito tempo ninguém o fazia sentir, sem pedir permissão. E mais, ainda, ninguém havia lido seu corpo como um livro antigo, repleto de anotações à margem, de capítulos rasurados e desejos interrompidos. Você começa a perceber que cada centímetro dele carrega histórias que ele mesmo esqueceu. Mas sua boca lembra, sua boca reconhece. E quando beija aquele ponto sutil entre o ombro e o pescoço, um suspiro escapa, não pelo prazer físico, mas pela lembrança de um toque que ele esperava e nunca veio. Até agora. Você não está apenas beijando um homem, está beijando suas ausências, tocando os vazios que ele tentou preencher com conquistas, com orgulho, com indiferença. Mas nenhum desses mecanismos resistem ao beijo certo.
Porque há algo mais primitivo do que a resistência, a necessidade de ser encontrado. E ali, quando sua boca desliza pelas clavículas ou beija com suavidade a lateral do abdômen, ele sente o risco de ser invadido por uma ternura que não sabe nomear. E essa ternura, tão perigosa quanto um orgasmo, o torna dependente. Porque pela primeira vez ele não está sendo apenas desejado, ele está sendo compreendido no nível mais íntimo. A excitação muda de tom. Já não é mais sobre tesão, é sobre fascínio. Ele começa a te olhar diferente, como quem tenta entender de onde você veio, como você sabe, o que mais é capaz de fazer. Porque você acessou um lugar onde outras apenas passaram. Você não tocou. Você penetrou. E é aí que tudo se inverte. Ele que te queria no início, agora sente que precisa ser escolhido. O jogo muda de eixo. O desejo dele começa a implorar silenciosamente por continuidade. Por mais, por tudo. E ao mesmo tempo teme o que está por vir. Porque se você chegou até aqui, o que será que ainda aguarda? Mas nem tudo será prazer. Em algum momento algo dentro dele vai querer fugir. Vai tentar fechar o corpo, mudar de assunto, puxar de volta o personagem. Porque há pontos que, quando tocados, despertam não o homem, mas o menino, o que foi humilhado, o que aprendeu que sentir era fraqueza, o que jamais recebeu, um beijo sem expectativa de entrega sexual imediata, e agora você o beija ali, e não exige nada, apenas o sente, e ele entra em colapso, porque esse tipo de carinho desarma, derruba, reconecta, e o que era só jogo vira revolução. Você está criando uma nova memória no corpo dele, uma que vai pulsar sempre que ele estiver longe de você. Porque esses beijos não são esquecidos. Eles não se apagam com o tempo, nem se substituem com facilidade. Eles ficam, como tatuagens invisíveis que ninguém vê, mas que queimam cada vez que ele tenta negar. E mesmo que tente, ele não vai conseguir. Porque você não tocou a pele, você tocou o inconsciente. E o inconsciente nunca esquece. Há uma hora em que ele para de pensar, em que a razão vacila e a linguagem falha. E tudo o que sobra é a entrega silenciosa de quem está sendo conduzido para dentro de si mesmo sem entender como. Você percebe isso no jeito como ele respira mais fundo, no leve arrepio que não combina com a pose de controle, na forma como os olhos dele procuram os seus não para dominar, mas para se ancorar, porque ele começa a sentir que está se perdendo. E, paradoxalmente, isso o acalma, como se, no fundo, sempre tivesse desejado alguém que soubesse exatamente onde beijar para dissolver o homem que ele finge ser. Há um ponto na parte inferior das costas que parece banal, mas quando tocado com a intenção certa, aciona memórias que ele esconde até de si mesmo. É ali que o corpo registra os pesos que ele carrega, sem nunca ter confessado. A cobrança de ser forte, o medo de decepcionar, o vício em parecer inabalável. Um beijo ali, suave, lento, quase reverente, não excita de imediato. Ele desestabiliza, porque desperta a sensação de que alguém enfim o reconheceu no silêncio, e então ele amolece, não por fraqueza, mas porque cansou, e você, naquele instante, se torna a pausa que ele nunca se permitiu. No toque seguinte, você não beija com a boca, beija com intenção. Sua presença se torna mais densa, mais silenciosa, mais simbólica. E é nesse momento que os sentidos dele já não distinguem o que é físico do que é psíquico. Um beijo no peito, mas não no centro, e sim no lado esquerdo, levemente abaixo da clavícula, pode acionar mais do que um arrepio, pode ativar lembranças. De quando foi abraçado pela última vez com ternura verdadeira. De quando desejou ser tocado sem precisar fingir tesão. Você não está apenas provocando, está curando. Mas cura também machuca. Porque antes de aliviar, revela a ferida. Ele começa a perder o chão. Não entende por que te deseja tanto, porque sente esse chamado que transcende o corpo, porque há uma diferença entre tesão e fascínio, e você cruzou a linha. A cada beijo, você diz sem palavras, eu te vejo além da carne. E isso o desnorteia. Ele tenta racionalizar, volta para a mente, mas o corpo já está muito à frente,
porque o inconsciente é sempre mais rápido. E foi ali, quando você encostou os lábios na dobra interna do braço, que ele sentiu a vulnerabilidade mais pura, ser tocado onde nunca imaginou que pudesse sentir tanto. E agora não quer mais parar. Mas há também o pânico, porque ao mesmo tempo que ele se abre, uma parte dele quer correr. Gritar que isso é perigoso, que sentir assim é arriscado, que nenhum beijo deveria tocar tão fundo. Mas é tarde. O enigma já foi plantado, e ele sabe, mesmo que tente negar, que sua presença o marcou. E não por conta da técnica, mas pela verdade, porque você não está ali para agradar, está ali para revelar. E ele percebe, assustado, que está gostando, que está implorando internamente por mais, que quer ser dominado por essa presença, que não exige, não invade, mas revela sua alma como um espelho invertido. Nesse ponto, já não se trata mais de onde você o beija, mas de quem você o obriga a se tornar enquanto o beija. E isso muda tudo. Porque há homens que gozam e esquecem, mas há outros que são atravessados, que jamais voltam a sentir da mesma forma, que associam um nome, um rosto, um perfume, a algo que rompeu o ciclo repetitivo da superficialidade. E nesse momento, você se torna esse ponto de ruptura. A mulher que não foi só prazer, foi símbolo. A mulher que não se contentou com o corpo e beijou o homem inteiro. Você começa a perceber que não está apenas conduzindo um encontro, está desenterrando um homem. Cada beijo é uma escavação psíquica, cada toque, um convite para que ele abandone tudo o que aprendeu sobre o que deveria sentir. E à medida que você o desarma com doçura, ele começa a mostrar não só o desejo, mas o medo que vem acoplado a ele. Porque para um homem, ser tocado com intenção é mais perigoso do que ser seduzido. A sedução ele conhece, o carinho consciente não. E é exatamente isso que o deixa à beira do colapso. Você está tocando nele como se soubesse onde a dor mora e como transformá-la em prazer. Quando sua boca desliza pelo ponto macio entre a mandíbula e o pescoço, um estremecimento percorre o corpo dele. Não porque seja uma zona erógena evidente, mas porque ali se guardam memórias de submissão, de quando ele baixou a cabeça pela última vez não por medo, mas por rendição. E agora, ao sentir sua boca ali, ele revive inconscientemente o que significa ser conduzido por alguém que não precisa gritar para ser obedecida. O desejo dele vira devoção, e a masculinidade rígida começa a rachar, porque ali, entre a pele e o osso, você ativou algo muito mais profundo, a vontade de ser protegido, pela força da sua entrega. A essa altura, o jogo de sedução se desfez. Não há mais tática, só um campo aberto de sensações que ele não consegue nomear. Quando você o beija na região inferior da barriga, próximo ao quadril, mas sem pressa, sem objetivo sexual direto, o corpo dele interpreta aquilo como um chamado. Não um chamado físico, mas emocional. Você pode ser inteiro aqui. E é isso que o perturba, porque ele não esperava que alguém fosse tão fundo sem sequer despi-lo. Você o está despindo de outra forma, tirando as camadas de autossuficiência, de sarcasmo, de resistência emocional que ele vestiu por sobrevivência. E agora, ele está nu. O que começa a acontecer, então, é um processo de regressão, como se, ao sentir certos beijos, ele voltasse a estados mais antigos de si. O adolescente que precisava provar algo, o menino que não sabia como pedir carinho, o bebê que chorava e não era atendido. Sim, o corpo guarda tudo, e quando você acessa esses pontos com intenção, como quando beija a parte interna das coxas com firmeza e presença, você não está apenas provocando desejo. Você está dizendo sem palavras, eu cuido da sua fragilidade. E isso o vicia, porque é raro demais, intenso demais, real demais. E então vem o medo da perda. Ele começa a perceber que aquilo que você está despertando não pode ser substituído. Que nenhum outro beijo, nenhum outro toque, nenhum outro corpo soube acessar o que você está acessando agora. Ele não vai te dizer. Ele não vai olhar nos seus olhos e admitir, mas seu corpo implora.
A forma como ele prende o ar, como te segura diferente, como encosta o rosto no seu colo por um segundo a mais do que o necessário, tudo grita, fica. Porque se você for embora agora, ele vai passar dias tentando entender o que você fez. E noites desejando que volte. Você o possuiu sem posse, e esse é o maior feitiço. Beijou onde ninguém nunca pensou em beijar. E o fez sem intenção de dominar, mas de revelar. Revelar o homem que existe por trás do ego. O ser, pulsante que ainda deseja ser amado com presença, com profundidade, com instinto e consciência. E agora ele sabe. Qualquer outra experiência parecerá pálida, porque ninguém mais saberá tocá-lo onde você tocou. Ninguém mais saberá beijá-lo onde ele nem sabia que desejava ser beijado. Há um momento em que tudo se cala. O mundo lá fora deixa de importar. Ele já não pensa em impressionar, em se proteger, em performar. Porque agora ele não está mais contigo. Ele está dentro de si mesmo, guiado pelos seus beijos como quem caminha vendado por um terreno que é familiar e desconhecido ao mesmo tempo. E isso o transforma. Você percebe nos olhos semicerrados, na entrega silenciosa dos ombros, na respiração que já não acompanha o ritmo da excitação, mas sim o fluxo da rendição. Ele não está mais lutando contra o que sente, está implorando em silêncio para sentir mais. Quando seus lábios alcançam a base da nuca, um ponto quase esquecido, negligenciado em quase todas as experiências, você o toca onde ele guarda a vergonha ancestral de precisar ser cuidado. Ali, onde ele ainda carrega o peso da virilidade que nunca pôde vacilar, onde foi ensinado a resistir, mesmo quando o corpo pedia colo. O beijo ali é quase uma ruptura com séculos de silêncio masculino. Ele não geme. Ele respira fundo como quem tenta conter um choro que não tem nome, porque não é dor, é reconhecimento. É como se alguém dissesse com um gesto: eu sei o quanto você teve que se calar para parecer forte. E então, sem pressa, você escorrega para a curvatura da lombar, onde o corpo dele arquiva o desejo de se abandonar. Não é só uma zona erógena, é um convite ao esquecimento de tudo o que o impede de ser carne sem culpa, prazer sem dívida, desejo sem explicação. O beijo ali o leva a um lugar onde ele não precisa mais sustentar o peso do personagem que criou. E o corpo responde como se estivesse, enfim, sendo autorizado a existir. Como se, após anos de contenção, ele pudesse, enfim, ser vulnerável sem perder sua dignidade. E nesse ponto, ele já não se pergunta mais o que está sentindo, apenas sente. Mas você não para, porque agora sabe, está no limiar do que Freud chamaria de sublimação reversa, o momento em que o instinto retorna com fúria, mas sem violência. E é por isso que você beija agora o centro do peito dele, onde pulsa o coração, não apenas pelo sangue, mas por todos os afetos que ele nunca soube onde colocar. Um beijo ali não é preliminar, é profecia. É como se dissesse: eu te reconheço mesmo antes de você se reconhecer. E nesse instante ele se rompe, não por fraqueza, mas por excesso, excesso de sentido, de presença, de verdade. E então, o portal, o sexto lugar, o ponto que ninguém nunca ensinou porque não está no corpo, mas no espaço entre os corpos. Ele só existe quando há verdade, quando a presença se transforma em linguagem e o silêncio em elo. É o instante exato em que seus olhos encontram os dele e você não precisa dizer nada, porque tudo já foi dito com os lábios, com os gestos, com a entrega. O sexto ponto é o olhar, mas não qualquer olhar, é o olhar depois do beijo certo, aquele que confirma sem pedir, que prende sem amarrar, que entrega sem prometer. Quando você o olha assim, depois de tudo, ele pertence, sem que você precise possuir. E então você entende. Nunca foi sobre técnica, sobre lugares, sobre truques. Sempre foi sobre presença, sobre saber tocar o que ninguém mais quis ver, sobre beijar com consciência o que sempre foi tratado como objeto. E agora ele está ali, inteiro, nu, desarmado, olhando para você como quem foi atravessado por algo que jamais se apaga, porque você não apenas o beijou,
Você o revelou. E a partir daqui, nada mais será como antes. Talvez agora algo dentro de você tenha silenciado. Não por ausência, mas por presença demais, porque o que foi dito aqui não precisa ser repetido, ele precisa ser sentido. Cada símbolo, cada sombra, cada instante de verdade foi plantado como quem planta uma lembrança. Não para colher certezas, mas para despertar perguntas que nunca foram feitas em voz alta. E no eco dessas perguntas, algo se move. Algo que não pede lógica, apenas coragem para escutar o que sempre esteve ali, esperando o beijo certo para emergir. E se o que excita de verdade não é o toque, mas o que ele desvela? E se o desejo que ele sente por você for, na verdade, o desejo de ser libertado do personagem que o sufoca? Porque há mulheres que oferecem prazer, e há outras que oferecem espelho, que beijam onde ninguém olha, que reconhecem o homem por trás da couraça, que tocam não para obter, mas para revelar. E essa revelação não se apaga. Ela permanece, como uma vibração muda no corpo dele, cada vez que se deita em silêncio e percebe que nenhuma outra presença ecoa como a sua. Você agora sabe, o beijo certo não acontece na pele, acontece no inconsciente. Ele aciona memórias, ressuscita afetos enterrados, cura feridas que o próprio homem aprendeu a ignorar. Você não aprendeu a seduzir, você aprendeu a ver. E ver, nesse contexto, é o gesto mais poderoso que existe, porque uma mulher que vê, desarma. E uma vez desarmado, ele não volta ao estado anterior. Ele será outro, talvez mais calado, talvez mais entregue, mas nunca mais indiferente, porque você o atravessou. E quem atravessa o inconsciente de um homem mora para sempre em alguma dobra do seu desejo. Mas atenção, o que você despertou nele também desperta em você. E talvez seja isso o mais perigoso, porque ao tocar o desejo dele com tanta precisão, você tocou sua própria potência. Você não é mais a mulher que iniciou este vídeo. Agora você é aquela que sabe, e saber tem um preço, mas também um poder. Use esse poder com intenção, com verdade, com alma. Beije não para prender, mas para libertar. Beije como quem revela, como quem transforma. Como quem veio não apenas para viver histórias, mas para escrevê-las com saliva, presença e sentido. Se isso falou com algo que já estava vivo em você, então não se afaste. Curta este vídeo como quem reconhece uma verdade íntima. Comente como quem deixou de fingir. Compartilhe como quem deseja que outras também despertem esse poder silencioso e se inscreva como quem entende. Essa jornada não termina aqui. Ela apenas começou, porque agora você já sabe onde beijar. Mas mais do que isso, você sabe por quê. E saber por quê muda tudo.